Olá! Sabe, para quem cria qualquer coisa hoje em dia no Brasil, seja escrevendo, compondo, programando, sempre bate aquela dúvida fundamental: como é que eu protejo o meu trabalho? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje: os fundamentos do direito autoral. Pois é, essa pergunta, hoje em dia, com tudo digital, é mais importante do que nunca. Ela vai direto no coração do que é o direito autoral. Porque, no fundo, a resposta para ela vai definir quem pode lucrar com uma criação e, claro, quem leve o crédito por ela. Ok, para a gente entender isso direitinho, a nossa conversa vai ser dividida em 6 partes. Primeiro, vamos ver o quadro geral da propriedade intelectual. Depois, a gente compara copyright com direito autoral. Aí, a gente mergulha no que a lei brasileira protege de fato. Quais são os direitos do criador? Onde essa proteção tem limites? E, por fim, o que acontece quando esses direitos são violados? Então vamos lá, começando do começo mesmo. Antes de entrar de cabeça no direito autoral, a gente precisa entender o conceito maior, o grande guarda-chuva que cobre tudo isso, a tal da propriedade intelectual. Basicamente, esse termo engloba tudo, absolutamente tudo que a mente humana consegue criar. Só que atenção, não é um pacote só. A lei, na verdade, divide esse universo em duas áreas bem diferentes, cada uma com suas próprias regras e focos. Olha só que interessante. De um lado, a gente tem a propriedade industrial, que está ligada às invenções, às coisas práticas, e do outro, o direito autoral, que é o nosso foco, que protege a expressão das ideias. O exemplo aqui da prensa de Gutenberg é perfeito para entender isso. A máquina em si, a invenção, isso é propriedade industrial. Agora, os livros que saem dela, a expressão artística, a história contada, isso é protegido pelo direito autoral. Beleza, agora que essa divisão ficou clara, vamos focar no nosso lado do mapa, o direito autoral. E aqui a coisa fica mais interessante, porque surge outra distinção super importante. Acredite, a forma como o mundo protege os criadores não é a mesma em todo lugar. Existem basicamente duas grandes filosofias no mundo sobre isso. Uma é o sistema de copyright, que a gente vê mais nos países de língua inglesa. Ali a obra é vista como uma propriedade, e o foco é total no dinheiro, nos direitos econômicos. Já o direito autoral, que é o sistema que o Brasil e a maior parte da Europa usam, enxerga a obra como uma extensão da personalidade do autor. E essa diferença é gigantesca, porque não protege só o bolso do criador, mas também a sua honra e a integridade da sua obra. E essa linha do tempo aqui conta essa história muito bem. Tudo começou lá em 1709, com um foco bem prático nos direitos de impressão. Aí pulamos para 1886, com a Convenção de Berna, que foi um marco, porque colocou o autor no centro de tudo. E depois de muita evolução, a gente chega em 1998, quando o Brasil finalmente consolidou a lei que temos hoje, totalmente alinhada com esses padrões internacionais. Certo, mas vamos ao que interessa. O que exatamente a lei brasileira protege? Então, a lei brasileira aqui foi muito inteligente. Ela é de propósito bem ampla e, digamos, à prova de futuro. Ela diz que protege criações do espírito sem se importar com o suporte, ou seja, onde a obra está gravada. Isso é genial, porque significa que a proteção vale para um livro de papel, para um filme em streaming ou para qualquer forma de arte que ainda nem inventaram. E o alcance disso é enorme. Pensa só, vai desde o código de um aplicativo que a gente usa no celular até a melodia daquela música que não sai da cabeça. Passa por um projeto de arquitetura, uma receita de bolo escrita de um jeito super original e sim, até mesmo a coreografia de uma dança. É muita coisa. Agora, atenção, porque a gente vai entrar num dos pontos mais importantes e talvez um dos mais legais da lei brasileira. Toda criação gera não um, mas dois tipos diferentes de direitos para o autor. E a melhor analogia para entender isso é essa aqui. Pense nos direitos morais como a assinatura do autor na obra. É algo pessoal, intransferível, para sempre. Já os direitos patrimoniais são como a fatura da obra. É a parte econômica que permite ganhar dinheiro com ela. E essa fatura, ao contrário da assinatura, pode sim ser vendida, licenciada, negociada. Esses direitos morais, então, são a grande garantia de que a identidade do criador vai estar para sempre ligada à sua criação. Eles garantem o crédito, o nome na obra e também protegem a obra contra qualquer mudança que possa prejudicar a reputação do autor. E, reforçando, eles não podem ser vendidos. Ponto final. Agora, os direitos patrimoniais, a parte do dinheiro, esse sim tem um prazo de validade. A regra no Brasil é a vida inteira do autor, mais 70 anos. E essa contagem começa em 1º de janeiro do ano seguinte à morte dele. Depois que esse tempo todo passa, a obra cai no que a gente chama de domínio público, e aí sim ela pode ser usada livremente por qualquer pessoa.
Mas calma lá, essa proteção toda não é um cheque em branco. É super importante entender que existem limites e onde a lei traça essa linha. E aqui está, talvez, a regra de ouro de todo o direito autoral. A lei protege a expressão da ideia e não a ideia em si. O que isso quer dizer? Bom, a ideia de fazer um romance sobre viagem no tempo, por exemplo, é livre, qualquer um pode usar. O que a lei protege é a forma única como um autor escreveu aquele romance específico. Isso significa que um monte de coisa fica de fora da proteção. Por exemplo, ideias, sistemas, métodos, conceitos matemáticos, tudo isso é livre. Esquemas de jogos ou de negócios, formulários em branco, textos oficiais do governo como leis, nada disso tem dono. Isso é fundamental, né? É o que permite que o conhecimento continue avançando. E a lei também é inteligente ao criar algumas limitações, umas exceções para equilibrar o jogo entre o direito do autor e o interesse da sociedade. É por isso que é permitido, por exemplo, citar um trecho de um livro num trabalho acadêmico, ou criar uma paródia desde que não seja para difamar a obra original, ou até fotografar uma estátua que está numa praça pública. São usos considerados justos. Ok. Mas e quando alguém ignora tudo isso, ultrapassa os limites e viola os direitos de um autor? O que acontece? Bom, essa violação tem nome e sobrenome na lei: contrafação. Falando de um jeito bem simples, é basicamente usar uma obra protegida sem autorização. E pode acreditar, a lei brasileira leva isso muito a sério, com consequências bem reais. E as consequências vêm em 3 níveis diferentes. Primeiro, na esfera civil, quem violou o direito pode ser processado e ter que pagar uma indenização por danos. Segundo, na esfera criminal, a coisa fica mais séria, pode dar multa e até pena de detenção. E ainda tem a esfera administrativa, que pode, por exemplo, suspender um show ou uma atividade. Ou seja, não é brincadeira. No fim das contas, o que está na nossa Constituição resume perfeitamente o espírito da coisa. O grande objetivo da lei é encontrar aquele equilíbrio delicado. De um lado, garantir que o criador tem o direito de controlar e se beneficiar da sua obra, e do outro, garantir que a sociedade continue tendo acesso ao conhecimento e à cultura para poder evoluir. É uma balança. E tudo isso nos joga numa reflexão final que é super atual. Numa era em que a inteligência artificial consegue criar arte, música, textos. Quem é o autor? Como é que o próprio conceito de autoria vai evoluir daqui para frente? É uma pergunta que fica no ar